Unidades de pronto atendimento cheios ou superlotados. Situação comum aqui no Brasil. Já tem 1h30 que eu estou esperando um ortopedista. Aí teve uma moça que estava com a neném com o braço bem machucado. Aí eles falaram assim que o raio-x estava com problema. A moça já estava aqui há 3 horas. Mas esse cenário poderia ser um pouco diferente. É que bem próximo a essa UPA, uma outra começou a ser construída em 2009. Porém, não foi finalizada. O projeto era para ser finalizado agora em 2018. Só que segundo desvio de verbas e outra coisa. E o projeto, segundo eles, está ultrapassado. Então tem que começar outras gestões agora para finalizar a obra, segundo eles. E o que o senhor acha? Se já estivesse funcionando, seria muito... Nossa Senhora, seria bom na roda para todo mundo da região, né? Toda a região Nordeste, né? Estaria bem beneficiado por essa obra lá. O presidente do Conselho Distrital da Saúde Norte, Rodrigo de Brito, explica que a UPA faltava pouco para ser finalizada e que em pouco tempo atrás, por conta do abandono, o local estava bastante degradado. Até maio, foi antes da nossa conferência aqui foi dia 19. Na semana do dia 19 de maio, eles deram uma podada aqui. Nós chegamos a fazer uma visita antes e o mato estava literalmente alto. Tanto é que o pessoal reclama aqui que entra certos marginais e anda aqui tranquilo, porque não tem como você ver. Porque como o mato estava alto, era impedido, você não conseguia ver. Então eles pintavam e bordavam aí, tanto é que a UPA, eles invadiram a UPA. A população está perdendo em espaço e qualidade de atendimento da UPA. Andando pelo local, encontramos portas pela metade, o que também dá acesso a salas com maquinários. Diversos itens da UPA foram roubados durante esse tempo, assim como portas e fiação elétrica. Segundo uma funcionária que toma conta do local, mas preferiu não ser identificada, os postes de luz só estão aqui mesmo como enfeite, já que não funciona. Só em Minas Gerais são mais de 75 UPAs e postos médicos prontos ou quase prontos, mas que ainda não foram entregues ao público. Mas as obras inacabadas não ficam apenas na área da saúde, não. Estamos aqui no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, e o que vemos são terrenos. Neste local era para estar sendo construído uma nova rodoviária da capital. O prazo de entrega da obra seria agosto deste ano. Mas está bem claro que nesta data não conseguirá ser entregue. A responsabilidade dos investimentos da construção e adequação do sistema viário da região é do consórcio SPE Terminal, que também teria direito de gerenciar a rodoviária e arrecadar receitas de operações pelos próximos 30 anos. O terreno foi entregue ao consórcio em janeiro de 2016 e o contrato prevê prazo de 18 meses após a entrega do terreno. A prefeitura gastou mais de 40 milhões de reais em desapropriações e remoções do local. De acordo com especialistas, os prejuízos causados pela paralisação de obras são incalculáveis. Além do transtorno para a população, os gastos dos cofres públicos são grandes, já que é inevitável o aumento de custos para a retomada de uma obra. Muito bem, gente. Vocês tiveram aí exatamente a noção, né, do que são esses elefantes brancos. Então, para falar mais sobre esse assunto, que eu recebo aqui agora o geógrafo Marco Marinho. Marco, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Deus te abençoe. Uma honra Amém. tê-lo aqui no nosso programa. E falar desse assunto que, por exemplo, a todos nós brasileiros incomoda bastante. Porque a gente vê ali obras que têm a sua proposta muito interessante no nível assim, de melhorias, de viabilidades, acessos, estruturas, hospitais. E os recursos que seriam destinados não foram diretamente para aquilo ali, as obras encareceram, ficam paradas e até inutilizadas. O impacto social disso para a gente, Marco, de uma forma assim, geral, isso traz muito prejuízo para a nação e para nós como povo, né? Sempre. Isso com certeza é uma fonte de prejuízos geral. Todos que trabalham e todos que de alguma forma contribuem para a economia da cidade, do país, veem seus recursos indo
por água abaixo, indo pelo ralo, quando são utilizados de uma forma assim tão irresponsável, né? Tão irresponsável, por quê? Porque quando você faz um projeto de uma obra, você tem que seguir o início, meio e fim, né? Você não pode interromper e, ao mesmo tempo, essa obra tem que ter uma finalidade pública, né? Então, são duas coisas que, nesses casos, elas não acontecem, né? As obras... E como geógrafo, por exemplo, o impacto ambiental que essas obras provocaram, e eu cito, por exemplo, ali a arena lá de futebol, lá de Manaus, por exemplo. Sim. Comenta pra gente esse impacto aí também. Olha, aquela região é uma região muito chuvosa, é uma região onde tem assim, uma diferença climática muito grande daqui, e ao mesmo tempo uma região onde não tem assim, uma cultura do futebol e nenhuma população que usaria esse estádio. Que consome esse tipo de produto e serviço. É um produto de luxo que fica instalado do lado de lugares onde tem populações vivendo, às vezes crianças sendo infectadas pela ausência de um saneamento básico. Uma coisa simples, um saneamento básico, um cano. E do lado tem um estádio no padrão FIFA, que é um padrão internacional, assim, para receber pessoas classe A, vamos dizer, entre aspas. E do lado ali você tem populações vivendo situações miseráveis, assim. É uma coisa que eu acho que não tem cabimento. Para mim não tem cabimento, é imoral isso. Do lado crianças ali, morrendo de fome, sendo contaminadas pela ausência de esgoto. Olha o problema ambiental. Ausência de saneamento básico, coisa básica. E do lado ali um estádio milionário. Eu acho isso imoral. Eu acho isso imoral. Estádio milionário e parado, né? Isso. E agora, gente, eu vou convidar para esse nosso bate-papo aqui também a socióloga Berenice Baxter. Berenice, muito bom dia, seja bem-vinda. Uma honra tê-la aqui na nossa conversa. Que ótimo, tudo bem? Pedi só para falar junto ao microfone aí pra gente. Oi, gente. Pessoal de casa ouvir isso, tá certo, já tá ligadinho. Tá ligadinho. Pessoal de casa aí, ouvir a voz da senhora, tudo bem? Uma honra recebê-la novamente aqui, né? É um prazer estar aqui, bom dia para todos. E entrando nessa conversa, uma conversa crítica, né? Que eu acho que é a história de todos os tempos, né? Nós pegamos os grandes castelos, né? Desde dos primórdios, essas coisas todas, Versalhes sendo comparada, né, com uma mega. Eu acho que essa megalomania do ser humano, ela passa a ser uma doença mesmo, né? E quando você fala de Manaus, tem uma coisa muito mais crítica, né? Eu falo, né, mais crítica, né? Eu acho que a gestão inadequada de cada coisa dessa. Isso. Porque aquilo ali poderia estar sendo bem administrado e usar essa população de alguma forma, gerar recursos, inclusive, para o saneamento. Não é? Claro. Aí eu pergunto para a senhora o seguinte, como socióloga, a gente para pensar assim, sobre esse totem que às vezes a gente quer ter para mostrar, olha, a gente pode, esse status, isso também, ele corrompe a busca de uma identidade, por exemplo, de um povo como o brasileiro. Todos sabemos, né, e não é de agora, que somos sofridos, somos um povo ainda pobre culturalmente, de um país, ainda que vivamos num país rico. Aí esses elefantes brancos, essas grandes obras inúteis, elas também representam para a gente uma afronta ao povo também. Isso corrompe também o nosso sentido de povo, não corrompe, Berenice? Eu concordo com você, tem essa questão, essa palavra corrupção, a gente nem está podendo usar muito, né? Porque eu acho que tudo está corrompendo. Agora, você pega o seguinte... Premiada, pois é, a gente fica assim, não podemos falar muita coisa, mas essa necessidade, né, de mostrar que eu sou maior, que eu posso. O Brasil sediou uma Olimpíadas e fez um grande projeto para as Olimpíadas. Visitar hoje a cidade olímpica dá vontade de chorar. Né? Então você fala o seguinte, olha, eu gasto, eu faço uma pomba, eu faço um estádio enorme, agora como que eu uso isso? Tem uma obra no Rio de Janeiro que é para arte, para teatro. Isso. Né? Um grande elefante branco que as pessoas nem sabem que ela existe, as coisas não acontecem ali. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.